Muito bem, pessoal. Prosseguindo aqui com o nosso curso, é o seguinte, nós agora vamos aprender, né, vamos aprender as regras de emprego do hífen. Eu quero dizer para você que existe um módulo do nosso curso completo de gramática chamado de novo acordo ortográfico. No novo acordo ortográfico, nós fazemos as comparações, o que era antes com o que é depois. Então, se você quer se aprofundar um pouco mais, né, sobre o novo acordo, sabendo o que era antes e o que mudou, né, assista ao módulo de novo acordo ortográfico. Porque nesse módulo aqui, nós não vamos fazer a comparação, nós simplesmente vamos empregar as novas regras. Tá? Lá, a ênfase é dada ao novo acordo, e por isso que a gente fala sempre o antes e o depois, e aí fica mais fácil de você fixar. Se você já tinha um conhecimento anterior, com o módulo de novo acordo, você vai saber o que é antes e o que é depois. O que mudou? Né? Aqui não, que você só vai aprender as regras novas. Tá? Feitos os devidos esclarecimentos, vamos à regra. Né? Então, emprego do hífen, pessoal. Então, para aprofundar o conhecimento, observe agora os principais empregos do hífen. Primeiramente, pessoal, nós vamos empregar o hífen para indicar a ênclise dos pronomes oblíquos átomos às formas verbais. O que é ênclise? É quando o pronome ele fica depois do verbo. Então, quando eu digo assim, ó, empregou-me. Então, veja, eu tenho aqui ó, um hífen e eu tenho o pronome oblíquo ó, depois do verbo. Então, para indicar a ênclise dos pronomes oblíquos átomos, nós vamos usar o que? O hífen. Olha só, vamos fazê-lo. Hei de amá-lo, passou-nos o projeto. Então, uma observação, não se emprega o hífen nas locuções verbais, formadoras de locuções verbais com o verbo haver e mais a preposição de. Ó. Por exemplo, ó, hei de vencer, haveríamos de encontrar ou hei as de fazer, só para você entender. Certo? Então, não se emprega o if nas locuções verbais, formadora de locuções verbais, com o verbo haver uma preposição de, certo? Então, eis de fazer. Agora, mas aqui nós colocamos, ó, só que aqui é o seguinte, ó, hei de amá-lo, hei de amar a ele, diferente, tá? Aqui no caso, hei de encontrá-lo, aí daria para colocar. Bem, em vocábulos compostos por substantivos mais substantivos, nos quais os segundos substantivos indicam forma, finalidade ou tipo. Por exemplo, eu tenho decreto e tenho lei. Então, o que é lei? Lei é uma coisa, decreto é outra. Então, quando você junta os dois, ó, fica o decreto-lei. Eu tenho dois substantivos, só que o segundo substantivo está aqui apenas para indicar, né, a finalidade do primeiro. Eu tenho um homem-robô. Homem é uma coisa, robô é outra. Só que quando eu coloco homem-robô, na verdade estou dizendo um homem com aparência de robô, com finalidade de robô, com objetivo, enfim, alguma coisa relacionada ao robô, certo? Então, nesse caso, ó, dois substantivos, sendo que o segundo substantivo indica apenas uma forma, uma finalidade, ou um tipo do primeiro, ó, homem-chave, ou café-concerto, né? Então, aí, para indicar nos vocábulos compostos substantivo mais substantivo. Temos também, ainda, ó, nas palavras compostas por justaposição que não contém formas de ligação e cujos elementos constituem uma unidade sintagmática e semântica única e mantém acento próprio. Caramba, o que é isso, né, gente? Primeiro, vamos começar aqui, vamos traduzir para você aqui. Ó. O que é a justaposição? Justaposição é um processo de formação de palavras onde você pega duas palavras. Essas duas palavras, elas não mudam em nada na sua formação, você junta essas duas palavras e forma apenas uma palavra, tá? É um processo de composição, no caso, né? Então, em outras palavras, os vocábulos perderam suas significações individuais e passaram a compor um novo conceito, uma nova semântica. Esse conceito aqui é muito parecido com o anterior. Ó, decreto-lei, veja, que cai nessa regra também, ó, médico, cirurgião. Eu tenho um médico e tenho um cirurgião. Lógico, um cirurgião, ele é um médico, só que ele é um médico especialista que faz cirurgia. Aí você tem médico, cirurgião. O segundo elemento, olha só, você junta os dois e forma o segundo elemento. O segundo elemento, na verdade, ele está composto aí só para dar significado, né, ao primeiro médico. Mesma coisa de tenente e coronel. Eu sou tenente, eu sou coronel. Junto as duas coisas, virei com tenente e coronel. Ano-luz. Ano é uma coisa, luz é outra, né? Ano-luz. Aí você já tem a palavra na luz. Arco-íris, tio, avô,
turma piloto, sul-africano, afro-asiático, primeiro-ministro, beija-flor, luso brasileiro, azul escuro, conta-gotas, Porto Alegrense, marca texto, caneta tinteiro, saca rolha, saia calça e boas-vindas. Ok, pessoal? Então tá aí. Nós vamos usar o hífen também em palavras compostas por justaposição, né, que não contém formas de ligação. Bem, continuando, nós ainda temos nos topônimos compostos iniciados pelo adjetivo grão e grã, ou por forma verbal cujos elementos estejam ligados por artigo. Por exemplo, pessoal, ó, Grã, aqui o acento está errado, só um instante. Grã-Bretanha. Então, olha só, nos topônimos compostos iniciados por adjetivo grão ou grã, no caso aqui, ó, grão, Pará, grão, mestre, grão, alguma coisa, certo? Ou, no caso, por forma verbal ou cujos elementos estejam ligados por artigo. Aqui eu tenho uma forma verbal, ó, traga mouros, abre campo, Bahia de Todos os Santos, ó, forma verbal, aqui, ó, o elemento é ligado aqui por artigo. Tenho aqui, ó, traz os montes, trinca fortes, ó, uma forma verbal aqui, ó, entre os rios e etc. Beleza? Mais um exemplo de usar o hífen nas palavras compostas que designam espécies botânicas e zoológicas, né? Estejam ou não ligadas por preposição ou qualquer outro elemento. Couve-flor, erva doce, feijão verde, erva do chá, erva do cheiro, ervilha do cheiro no caso, bem me quer, cobra d'água, andorinha do mar, bem te vi, cobra capelo, formiga branca, lesma de conchinha, certo? Então, nas palavras compostas que designam espécies botânicas e zoológicas. Então, continuando, vamos lá. Nos compostos com advérbio bem e mal, quando estes formam o elemento que se lhe segue uma unidade sintaquimática e semântica, e tal elemento começa por vogal ou H. Olha só, bem-aventurado, bem-estar, bem-humorado, mal-estar, mal-afortunado, mal-humorado, mal-intencionado, mal-assombrado. Certo? Então, olha só, se você tiver advérbios com bem ou mal, quando eles formam elementos que se seguem uma unidade sintagmática ou semântica. Por exemplo, pessoal, nós temos aqui uma observação. Ó. Em muitos compostos, bem aparece aglutinado com o segundo elemento, forma consolidada pelo uso. Quer este venha, quer este tem ou não vida à parte. Ó. Benfazejo, bem feito, benfeitor, bem-querência. Temos aqui uma outra observação. Ó. Em outros vocábulos, o advérbio bem pode não se aglutinar com palavras começadas por consoante. Bem-criado, bem-ditoso. Aqui são as exceções, né? Bem-nascido, bem-visto. As exceções que a gente fala. Ó. É importante não confundir quando o vocábulo não começa por vogal nem por H. Não haverá hífen com o advérbio mal. Ó. Mal informado. Ó. Não começou com H nem com I. Mal cozido, mal cheiro, mal criado. Olha só, com o advérbio mal, se não começar com vogal ou não começar com H, então não se deve utilizar aí o hífen. Sétimo caso, mas escreveremos mal educado, mal avisado, mal afortunado, mal encarado, mal humorado. Por quê? Começa com o advérbio mal, mas a outra palavra começa com com vogal ou com H. Entendido? Então é muito importante que tenha entendido isso aí, pessoal. Se começar com H ou com vogal, se tiver o advérbio mal, você vai colocar o hífen. Se não, se for começado com consoante, a outra palavra, você não vai colocar o hífen. No sétimo, nós temos assim, ó, nos compostos com elementos além, a quem, recém, sem. Ó, além Atlântico, sem cerimônia, a queimar, além mar, recém-nascido. Olha aí, ó. Além fronteiras, sem vergonha e sem número. Beleza? Então, na próxima aula, a gente continua exatamente aqui de onde nós paramos.